A casa vai cair, a casa vai cair, eu falo sempre aqui. Eles vão acabar presos. O lugar dos Bolsonaro é enjaulados, na cadeia. Eles vão acabar presos. Ontem à noite, a Joyce Hasselman confirmou que o pavão misterioso é o Carlos Bolsonaro. Ela falou isso em público para quem quiser ouvir. Eu já vou falar sobre isso e eu vou falar por que os Bolsonaro estão tão desesperados para desconstruir a imagem da Joyce, que tinha uma imagem boa na direita. A gente da esquerda sabe que não é flor que se cheire, mas na direita ela tinha uma boa imagem e eles estão tentando desconstruir a imagem dela, acabar com a imagem dela. Eu vou falar por quê. Mas antes, se você é contra esse governo de bandidos, de corruptos que estão roubando o país, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe o seu comentário. E ajuda muito comentar, curtir e se inscrever. Então, vamos aqui fazer oposição todos os dias juntos, ok? Então, se inscreve se não for inscrito. Agora vamos falar sobre a Joyce, o pavão misterioso e o que está em volta disso. Ó, para quem está perdido na última semana, houve uma lista que o PSL tentou fazer, o Bolsonaro tentou fazer uma lista para que o Eduardo Bolsonaro se tornasse o líder do PSL na Câmara dos Deputados. Acontece que a Joyce Hasselman, ela era líder do governo na Câmara dos Deputados e ela não assinou a lista. Ela não assinou a lista para o filho do chefe dela, no caso o filho do Bolsonaro, se tornar líder do PSL. Quando isso aconteceu, ela foi destituída da liderança do governo e o Bolsonaro virou toda a artilharia das milícias virtuais bolsonaristas contra a Joyce. Mas por quê? Por que eles estão virando essa artilharia toda contra a Joyce, que é uma ex-aliada? Eles não podiam estar atacando alguém do PT, alguém da esquerda. O Bolsonaro não foi eleito dizendo, ó, eu vou acabar com o PT. Por que ele está acabando com o PSL e com os ex-aliados dele? É uma coisa simples. Os petistas, os parlamentares do PT, ou quem quer que seja inimigo do Bolsonaro, eles não sabem o que o Bolsonaro fez. Eles não têm nada contra o Bolsonaro, eles não têm indício, não têm prova. Quem sabe o que o Bolsonaro fez exatamente são os aliados dele. E a Joyce é uma ex-aliada. Então a única maneira do Bolsonaro conseguir desmentir a Joyce antes que ela fale alguma coisa é virar toda a artilharia com fake news, com memes ridicularizando contra ela. Porque assim, a partir do momento em que se fale, ó, nada do que a Joyce Hasselman fala presta, aí, nesse momento, qualquer coisa que ela falar, o gado bolsonarista vai ignorar e vai falar, ah, ela só está falando isso para se vingar do Bolsonaro, porque a gente está atacando ela, porque ela é uma traidora, isso e aquilo. A gente sabe as estratégias do Bolsonaro para manipular esse gado bolsonarista. E ontem o Pavão Misterioso fez uma... Pavão Misterioso, para quem não lembra, foi que na época que saiu a Vaza Jato do Glenn Greenwald, criaram-se uma conta chamada Pavão Misterioso. Todo mundo sabia ou suspeitava que era o Carlos Bolsonaro, porque tinha muita invenção. Eles inventaram que o Jean Willis vendeu o mandato dele para o Davi Miranda. Davi Miranda, para quem não sabe, é o esposo do Glenn Greenwald, o marido do Glenn Greenwald. E que venderam esse mandato por um dinheiro, que houve transações por meio de bitcoins na Rússia, isso, aquilo, inventou várias mentiras. Também sobre o Leandro Demore, que é da Intercept. Enfim, o Pavão Misterioso colocou um monte de gente no meio de uma história fictícia, difamou um monte de gente, cometeu vários crimes e até hoje nunca foi investigado. E ficou por isso mesmo. Aí ontem ele fez uma piada com a Joyce, colocou um meme de um porco andando e disse, essa é a Joyce flagrada, deixando a liderança do PSL. A Joyce respondeu, oi Carluxo, manda um abraço pro Índio. Índio, para quem não sabe, é o primo do Carlos Bolsonaro. E dizem que o Carlos Bolsonaro é gay e namora com o primo. Eu, Thiago, não sei, não tenho nada com a vida pessoal dele, mas a Joyce, que sabe, e ela já disse, eu sei que vocês fizeram no verão passado, ela disse que é o Carluxo. Agora, tem uma coisa que pouca gente está pensando. O Pavão Misterioso cometeu vários crimes. Um dos crimes é que teve uma época que o Pavão Misterioso, nos primeiros dias, ele começou a se desesperar porque as coisas que ele falava eram muito, mas muito ridículas. E muita gente começou a desacreditar. Até parte do gado bolsonarista começou a pensar que isso é só piada. Aí eles falaram, não, o Pavão Misterioso falou, não, liga para a Vivo ou para a Claro, não lembro qual operadora, e pergunta quem é o titular desse número de telefone aqui. E vocês vão ver que é o número de telefone do Leandro Demore. Leandro Demore é um jornalista do The Intercept. Só que alguém colocou esse número no Twitter, quando você coloca lá, esqueci a minha senha,
colocou o número de telefone e viu que era o mesmo número de telefone que estava registrado na conta do pavão misterioso. Ou seja, ele pegou um chip de uma operadora, ele ligou para registrar esse chip, usou os dados de outra pessoa, falsidade ideológica, é um crime, para fazer esse chip ficar no nome do Leandro Demore. E aí ele usou o mesmo chip para criar a conta do pavão misterioso. Olha que babaca, que amador. É muito amadorismo, mas muito mesmo. Então são vários crimes. Ele fez isso tudo para difamar não só o Leandro Demore, que é o jornalista do Intercept, quanto o Glenn Greenwald, que é o principal nome do The Intercept, o marido do Glenn Greenwald, deputados do PT e várias pessoas eles começaram a difamar. Só que a história do pavão misterioso caiu por terra quando o Sérgio Moro achou o tal do hacker. E aí o hacker chegou, e a história toda do pavão misterioso que tinha tudo sido pago com bitcoins na Rússia, isso, aquilo, caiu por terra porque o hacker falou, fui eu mesmo e ninguém me pagou nada, e ele inocentou o Glenn, ele inocentou todo mundo da esquerda e ele disse, eu fiz isso tudo sozinho. E aí acabou. Desde então, ninguém nunca mais ouviu falar no pavão misterioso, porque tudo que ele falou era mentira, comprovadamente mentira, porque o Sérgio Moro, que era quem ele estava defendendo, achou um hacker que desmentiu tudo o que o pavão disse. Só que o que me intriga, Thiago, é porque que não há investigações para chegar em quem é o pavão misterioso, principalmente agora que a Joyce disse quem é. Só que haverá investigação na CPI das fake news. E o presidente da CPI das fake news já falou, na hora certa vamos convocar o Carlos Bolsonaro. Eu, Thiago, acho que vai ficar para o ano que vem, em fevereiro ou março. Então, calma, gente. Calma. A queda deles vai ser uma queda brusca, vai ser uma queda dolorida para eles. Vai ser feio de ver para eles. Para a gente vai dar risada. Ele falou, eu vou convocar o Carlos Bolsonaro na hora certa e eu vou perguntar para ele, Carlos Bolsonaro, você espalhou fake news durante a eleição? E fazer outras perguntas. Se mentir, vai preso, porque numa CPI, ninguém pode mentir. Quem é convocado vai lá e não pode falar, não quero responder. Tem que responder com a verdade. Se for provado que a pessoa está mentindo, o presidente da CPI tem autoridade para dar voz de prisão na mesma hora. Então, eles vão colher primeiro as provas todas contra o Carlos Bolsonaro. E aí depois eles vão convocá-lo e fazer as perguntas corretas. Que é, por exemplo, você é o pavão misterioso? E aí se ele falar que não é... Se ele falar que é, ele está se incriminando. Se ele falar que não é, ele vai ser preso por mentir. É isso que vai acontecer com o Carlos Bolsonaro. Então, uma outra coisinha que muita gente não lembra. O Jair Bolsonaro é presidente. O Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal. O Flávio Bolsonaro é senador. Os três, eles têm foro privilegiado. Só que o Carlos Bolsonaro não tem. Ele é só um vereador. O vereador não tem foro privilegiado. Ele pode ser preso a qualquer momento. Inclusive, se a CPI das fake news achar indícios de que ele é realmente o pavão misterioso e cometeu todos esses crimes de difamação, de falsificação de documentos, de falsidade ideológica, podem inclusive pedir para decretar a prisão preventiva dele para que ele não esconda provas. Então, o Carlos Bolsonaro está numa situação bem feia. Ser filho do presidente, nesse caso, não ajuda muito. Até porque o Bolsonaro, eu falo isso todos os dias, ele é um presidente decorativo. O Bolsonaro fugiu do país, o Bolsonaro está fugido. Por quê? Foragido. Por quê? O Bolsonaro foi para o Japão. O que o Bolsonaro tem para fazer no Japão? Me responde. Nada. O Bolsonaro foi para o Japão. No primeiro dia dele no Japão, o que ele fez? Turismo. Ele foi fazer turismo no Japão, foi comer no McDonald's e foi visitar lugares da cidade. Por que ele foi lá então? Se ele não tinha nada para fazer nesse dia, por que ele não viajou um dia depois? Ele não quer ficar no Brasil. Aí ele vai passar pela China, vai passar por vários lugares, a gente não faz ideia do que ele vai fazer lá, que ele não poderia resolver por telefone, não poderia mandar um ministro, porque não tem nenhuma negociação em andamento com esses países, e o Bolsonaro realmente só foi lá para sair da turbulência que está aqui no Brasil. Aí agora, enquanto o Bolsonaro está lá, a milícia virtual dos Bolsonaro atacam a Joyce Hasselman, que hoje vai no Roda Viva e talvez fale muitas coisas. A Joyce Hasselman, ela está com o João Dória, ela é tucana, ela quer ser prefeita de São Paulo pelo PSDB, provavelmente. Só que, junto com Dória, também tem uma pessoa chamada Sérgio Moro. Hoje, quem fez a maior defesa da Joyce Hasselman foi o Antagonista. Para quem não sabe, o Antagonista é aquele site que é porta-voz do Sérgio Moro. Para quem não sabe, a Joyce Hasselman, cerca de 3, 4 meses atrás, quando ela ainda estava... talvez mais, quando ela ainda estava de bem com o Bolsonaro, o Moro ainda estava de bem com o Bolsonaro, ela foi num evento acompanhada pelo Gebran. Quem é o Gebran? O Gebran é aquele desembargador do TRF4 que prendeu o Lula sem provas,
que condenou o Lula em segunda instância sem provas no caso do sítio de Atibaia. Amiguinho do Moro. Então você vê Joyce, um desembargador amiguinho do Moro. Quem faz a defesa da Joyce é o portal que é porta-voz do Sérgio Moro, que é o antagonista. Tá tudo ligado. E a Joyce está cada vez mais indo para o lado do Dória. Quem mais defende a Joyce nas redes sociais é também o Alexandre Frota, que já foi para o PSDB. Saiu do PSL e foi para o PSDB. Então a coisa tá feia para o Bolsonaro, porque os ex-aliados dele, que sabem muito, estão começando a abrir a boca. O Alexandre Frota é um dos principais articuladores contra o governo. Ele está abrindo a boca, ele fala nomes, ele diz, o Alan dos Santos, ele tem uma casa aqui, ele faz isso, faz aquilo. O PT, de acordo com as informações dadas pelo Alexandre Frota, pediu a convocação do Felipe Martins na CPI das fake news. Para quem não sabe, Felipe Martins é um dos coordenadores no governo Bolsonaro de toda a comunicação do governo. Se tem alguém que deve ser o principal nome, um dos principais nomes das milícias virtuais do Bolsonaro que ele usa para difamar pessoas, esse nome é Felipe Martins. E quando saiu o requerimento de convocação, veja bem, é só um requerimento, não foi nem aprovado ainda, não foi nem votado ainda. Mas eles sabem que vai ser aprovado porque o Bolsonaro tem uma minoria muito pequena, tem pouquíssimos nomes na CPI da fake news. Então essa CPI vai aprovar tudo o que quiser contra o Bolsonaro, vai convocar todo mundo. Calma, gente, calma, eles vão convocar todo mundo. Quando saiu esse requerimento para o Felipe Martins, bateu o desespero, isso foi na quarta ou na quinta-feira, os bolsominions ficaram doidos, o Eduardo Bolsonaro saiu xingando meio mundo, o Major Olímpio saiu falando para o Eduardo Bolsonaro, quem não deve não teme, o Eduardo Bolsonaro usou até o caso de Itaipu para ameaçar o Major Olímpio, veja, comparsas. Então assim, um sabe o que o outro fez. Em alguns casos, quem também fez errado, recua porque não pode acusar o outro, porque também tem culpa no cartório. Mas se a Joyce não participou de nenhum desses crimes, mas ela sabe quem fez, se o Alexandre Frota não participou de nenhum desses crimes, mas ele sabe quem fez, eles podem simplesmente começar a abrir o bico e começar a investigar isso e mandar que se investigue. E a CPI das fake news vai investigar, porque a Polícia Federal do Sérgio Moro, claro que não vai investigar quem é o Pavão Misterioso. Por quê? Porque o Pavão Misterioso fazia defesa do Sérgio Moro. Ele atacava o The Intercept e o Glenn Greenwald e os parlamentares do PT que estavam divulgando a Vaza Jato, divulgando o fato de que o Moro cometeu vários crimes contra o Lula. Então, gente, a situação do Carlos Bolsonaro é feia, mas é muito, muito feia. Ele vai acabar preso. Ele vai acabar preso. Anota o que eu estou falando. A única chance dele não acabar preso é se o pai dele fizer um acordo para renunciar ou para sair do governo, e esses acordos a gente sabe o que acontece, a gente não fica sabendo como foi o acordo, mas a gente sabe que acontecem acordos desse jeito, desse tipo nos bastidores, se o pai dele conseguir fazer algum acordo para salvar o filho. Mas eu acho difícil, porque o Bolsonaro não tem cacife nenhum, o Bolsonaro não tem mais cacife político, ele tem uma caneta BIC, que era BIC, agora é Compactor, porque ele não quer a BIC porque é francesa, e é o único poder que ele tem. Só que ele assina o que ele quiser, medida provisória, decreto com essa caneta BIC, e no dia seguinte o Congresso pode derrubar os vetos dele, derrubar as medidas provisórias dele, derrubar qualquer coisa que o Bolsonaro tente fazer. Então o Bolsonaro ele é um presidente decorativo, que está foragido, que ele fugiu para o Japão, fazendo turismo, ele não tem nada para fazer no Japão. Ele talvez se encontre com alguém lá a partir de amanhã, mas no momento ele não tem absolutamente nada para fazer. Ele ficou um dia lá só fazendo turismo, aí ele vai ficar 12 dias fora do Brasil e ter essa turbulência toda. Então vamos esperar os próximos episódios, e o que eu, Thiago, peço para todo mundo é calma. Tudo vai dar certo, a esquerda vai voltar ao poder, eles vão, e a direita, eles vão acabar presos. E eu digo, se não acabarem presos, quando a esquerda voltar ao poder, eu vou vir aqui todos os dias, e eu vou começar a falar o nome dos parlamentares de esquerda, ou de quem quer que seja da esquerda que esteja no poder, seja Lula, Flávio Dino, Haddad, qualquer um, vou falar por que você não desarquiva tudo sobre o Bolsonaro. Ele tem que ser preso, porque o lugar de bandido é na cadeia. Eu não vou falar bandido bom é bandido morto, mas no caso do Bolsonaro, dos filhos dele, eles cometeram crimes, tá claro que eles cometeram crimes. Eles têm de ser presos, em algum momento eles serão. Então, gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, é muito importante compartilhar a verdade. Se inscreve no canal. Falou!